Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar que eu comecei a fazer esses vídeos para poder ajudar de uma certa forma aqueles que estiverem dispostos a ouvir. Eu quero falar com a maior simplicidade possível sobre os assuntos, sobre espiritualidade, sobre as coisas que aconteceram na minha vida até então. Porque a espiritualidade, ela nada mais é do que a gente ter autoconhecimento de nós mesmos, né? Saber aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, saber aquilo que faz bem, aquilo que não faz bem, saber que determinada situação nos causa raiva, então a gente tem que ter a gente tem que ter, né, e treinando para ter esse controle sobre essa situação, para que nada possa nos prejudicar, né, o externo, porque tudo começa dentro da gente, né? É uma reforma íntima mesmo que a gente precisa fazer para poder se melhorar. E é doloroso, é difícil, a gente tem que deixar um monte de coisa que a gente acreditava, né? E dói a gente deixar, né, as coisas que a gente sempre acreditou para poder abrir um caminho novo, porque enquanto a gente está seguindo pelo mesmo caminho, a gente não vai mudar, né? Então a gente precisa mudar a rota da nossa vida, mudar a rota do nosso caminho para que a gente possa ter novas experiências, novos conhecimentos. Seguir no mesmo caminho não vai adiantar, né? Vai sempre gerar os mesmos resultados, vai chegar sempre no mesmo lugar. E tem muita coisa que a gente vai passar sim, mas tem muita coisa também que a gente não precisa passar, né? E, e tudo começa dentro da gente, né? A gente tem que. A nossa mente é o principal, é o mais importante. O que a gente anda pensando, né? O que a gente sente. Então, tudo começa dentro da gente. E a gente precisa aceitar que as coisas podem ser melhores, que as coisas podem ser diferentes, que podemos ser melhores, que a vida pode ser melhor. A gente precisa estar aberto para que possa haver mudança. Se a gente não estiver aberto, não vai adiantar. Nem Jesus pode descer, se materializar na nossa frente. Mas se a gente não estiver aberto, ele não pode fazer nada. Deus não pode fazer nada. Porque Deus, ele é amoroso. Ele não impõe nada pra gente. Ele vai fazer com que aconteçam determinadas situações para que a gente mude a nossa forma de ver. Mas o externo não vai salvar, ninguém salva ninguém, só a gente pode se salvar. Isso é muito importante entender, porque a gente fica terceirizando as coisas e não vai funcionar. Eu falo por experiência própria, é por isso que eu comecei a fazer os vídeos, porque eu acho que eu posso expor muita coisa nesse sentido, né, do que funcionou, de como dá para ir levando o caminho, o que, né, o que funciona, o que não funciona. Além de ter as coisas que serviram só para mim, não vai servir para ninguém, mas muita coisa é num contexto geral para todos, né? O mudar o interno, mudar os nossos pensamentos, sentimentos e as nossas ações é para todos, não é só para mim. Então tem muita coisa nisso. Porque a gente tem que saber o que a gente sente pela gente, o que a gente pensa pela gente, quais ações estamos tendo por nós mesmos. E pelo outro também, o que eu penso do outro, o que eu sinto do outro e quais ações eu estou tomando com relação ao outro, né? A gente fica terceirizando, aí a gente se sente mal. Aí a gente procura algum lugar, aí toma um banho de erva, acende o incenso, passa por uma sessão de reiki ou qualquer outra terapia. Isso tudo é muito válido, é muito válido. Só que são ferramentas, são temporários. Né? Você vai tomar um banho de erva, vai limpar. Mas e depois? Você tem que manter a sua frequência mais alta, você tem que manter os pensamentos bons, sentimentos bons, atitudes e emoções boas, para que surta um efeito a longo prazo.
Porque senão você vai tomar banho, vai acender um incenso, vai melhorar no dia seguinte, você já tá pensando coisas ruins, já cria de novo, se sente mal. Aí vira um círculo vicioso sem fim, né? Eu já estive nesse lugar também de terceiro, eu vou tomar um banho de erva e tá tudo certo. Eu vou acender um incenso aqui, vou me defumar e tudo se resolve. Mas não é, ele só vai abrir um canal, né? Pra gente sentir a luz, né? Pra gente poder receber a luz, pra gente abrir essa percepção, ter o entendimento e se auto-melhorando, né? Porque não adianta nada, senão vira um ciclo vicioso, você não resolve, né? É como tomar banho, você limpa a pele, né, por fora, né? E por dentro, né? Então, a gente precisa mudar o interior. Tudo é válido. Eu passei por muitas terapias, eu fiz constelações, reiki, Korindu, fiz diversas outras terapias para eu conseguir chegar nesse lugar, né? Nesse entendimento de que é eu comigo mesmo, né? As terapias, elas foram me dando direcionamento, foram me dando consciência daquilo que eu preciso ser. Se eu tivesse no estado que eu estava antes de, de terceirizar, eu ia ficar fazendo terapia o resto da vida, né? Colocando a culpa no fulano, no ciclano, porque fulano fez isso comigo, porque ciclano fez isso comigo. Não. O que eles fazem, o que as pessoas fazem pra gente, diz respeito a elas, não a gente. A gente tem que aprender a lidar com essas situações né, do jeito que faz bem pra gente, não de uma forma que faz mal pra gente. Porque eu era uma pessoa que me odiava. Eu me odiava. Eu era algoz de mim mesma. Fazia maldades comigo mesmo. Só os pensamentos, sentimentos, as emoções que eu tinha por mim mesmo, né, quase destruíram a minha vida, né? Eu tive um AVC, né? E AVC, ele é, se você for pesquisar na metafísica da saúde, é o AVC isquêmico, né? Fala sobre isso, fala de você se odiar. É um ódio interno por si mesmo, né? Você não se ama, você não se respeita e você se cobra e nada tá bom, né? Tudo que eu fazia não tava bom, não era bom o suficiente. Eu nunca me sentia bom o suficiente, então eu me odiava, me cobrava. E Deus, na sua infinita misericórdia e amor, me fez ter um AVC. E naquele momento, depois do AVC, que foi em 2020, que daí eu comecei a estudar sobre isso. E Deus foi misericordioso, porque foi muito pouco, né? Foi uma manchinha só na minha cabeça, no cérebro, foi uma mancha muito pequena que paralisou meu braço esquerdo, mas já voltou também e demorou tanto assim, né? Não teve nenhuma outra sequela. Então, tudo que a gente pensa e sente, uma hora ela vai se materializar no corpo, né? O que a gente sente no corpo é só a somatização daquilo que a gente pensa e sente. Se a gente tem bons pensamentos, a gente vai ter uma vida mais saudável. Isso é fato, é só olhar, é fato, né? Quando a gente faz boas ações, a gente tem boas ações, os hormônios da felicidade são liberados em nós. Quando a gente fazemos coisas negativas, quando temos reações negativas, o hormônio do estresse é liberado em nós. Então, tudo isso são hormônios que vai prejudicando o corpo. E quando eu falo que eu tive AVC e tô me expondo minha vida dessa forma, não é para que as pessoas tenham dó de mim, não, muito pelo contrário, né? Para as pessoas entenderem que não precisa, né? Eu precisei chegar a esse ponto. Talvez eu precisei chegar a esse ponto para poder mostrar para as pessoas que não precisa chegar a esse ponto, né? Talvez seja esse o meu caminho, de mostrar que não precisa ter um AVC para você entender que você precisa se amar, que você precisa se tratar bem, cuidar de você em primeiro lugar, cuidar dos seus pensamentos, das suas emoções, né? Não precisa, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção. E reforma íntima, eu acho que é a palavra
é a melhor definição que eu poderia dar nesse sentido, porque realmente é uma reforma. Você destrói tudo que existe de negativo dentro de você. Mas você vai destruindo todo ressentimento, toda a mágoa, todo o ódio que a gente sente da gente mesmo. E vai limpando, e vai demorando, e dói, limpa, né? Aquela ferida aberta que você tem que olhar, e a gente tende a enfiar embaixo do tapete e achar que foi resolvido, e depois aparece de novo. Então, quanto antes a gente olhar para essas questões, antes a gente vai resolvê-las, né? E eu tô trazendo isso para que as pessoas possam entender que elas não precisam ficar doentes por esse motivo, né? A partir do momento que você começa a tratar os seus pensamentos de uma forma mais séria, né? Estar presente, começar a prestar atenção nos seus pensamentos, naquilo que você está pensando sobre você, naquilo que você está pensando sobre o próximo, naquilo que você sente por você. O que você sente por você? O que você está sentindo pelo próximo, né? Quais as emoções que você tem durante o seu dia? Isso é muito importante. E todo o resto, tomar banho, acender vela, essas coisas vão ajudar a gente a limpar toda essa densidade para que a gente possa encontrar a nossa centelha divina, a nossa essência. Porque esse é o objetivo. Encontrar a nossa essência, a nossa centelha divina que fica dentro do coração. Só que são tantas camadas do externo que a gente vai acumulando que parece que não existe mais nada além de tanta dor, né? Mas não, é um processo que você tem que ir cavando, é camada por camada, é como se fosse uma cebola, mas você tira uma camada, daí você acha que já foi, não foi, tem mais uma, mais outra, até limpar e purificar tudo. Então, gente, tenham cuidado com os pensamentos, com os sentimentos, com as suas emoções, porque não adianta a gente pedir para Miguel, para Jesus. Eles vão vir, eles vão ajudar sim. Só que eles vão ajudar naquilo que eles podem. Eles não podem mudar o nosso interno. Eles vão fazer uma limpeza, eles vão dar um aconselhamento, vão dar um direcionamento. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A nossa maior proteção, a nossa maior defesa é a gente ser uma boa pessoa. É a gente ter bons sentimentos, boas ações, boas atitudes. Né? Só assim a gente pode se proteger. Porque a gente vai se tornando luz, nenhuma sombra chega perto da gente, né? A gente tem mania, as pessoas têm mania de falar, eu também tinha, obsessor que vem e tá me atrapalhando. Mas é frequência, o que você tá com o que você está sintonizando? Está sintonizando com coisas boas ou com coisas negativas? É por afinidade, então aquilo que você se afiniza vai chegar perto de você. A gente pode ver na nossa vida cotidiana. A gente se afiniza com certas pessoas e não se afiniza com outras. A gente se afiniza com determinados assuntos e com outros a gente já não tem interesse. E na parte energética e espiritual é da mesma forma. Você está se identificando com o quê? Quais são as suas intenções? Quais atitudes você está tendo? É afinidade, não é chega alguma coisa negativa do nada, né? Não é assim que funcionam as coisas. As coisas funcionam por afinidade, por frequência, por aquilo que você está vibrando e emanando. Então, gente, não precisa sofrer tanto, não precisa sofrer, não precisa não precisa sofrer. Não precisa sofrer mesmo. A gente vai sofrer o necessário, porque tem coisa que a gente vai sofrer mesmo, porque mudar dói, né? A gente se melhorar dói. A gente olhar para dentro da gente, a gente vê tanta coisa negativa que a gente faz, porque a gente não leva muito a sério, né? Parece tão normal, né? Algumas atitudes que a gente tem no dia a dia, que quando a gente tem essa percepção de, tipo assim, não, isso não pode, né, isso tá errado, dói, tipo assim, porque a gente fez isso uma vida inteira tendo aquela atitude.
E para mudar, a gente tem que olhar e tem que ser sincero com a gente mesmo. Porque a gente tende a dizer que a gente é bonzinho, né? A gente, eu sou tão boazinha. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? É só a gente prestar atenção nas nossas intenções, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, né? O que a gente está falando das pessoas, a gente está sentindo inveja. Porque você viu o carro que fulano comprou? Olha a intenção, né? Às vezes numa brincadeira ou uma coisa assim, é uma intenção que está dentro da gente, né? Aquele sentimento de inveja. A inveja é negativo, não é uma coisa positiva, né? Você desejar o melhor para o outro, né? É o que é de bom. Ser grato, né? Então, gente, reflitam sobre isso. A melhor proteção que vocês podem ter para ter uma vida boa, uma vida saudável, uma vida em abundância. Lógico que não é de uma hora para outra, né? Eu decidi agora e vou e amanhã vai estar tudo resolvido. Não, não é assim. Eu achei que fosse, já resolveu. Não, não resolveu. Tem um monte de coisa ainda para resolver, né? E a gente vai um passinho de cada vez, devagar, cada um no seu ritmo, mas não precisa. E a melhor proteção, a melhor forma de se ter uma vida boa e saudável é sermos pessoas melhores, pessoas boas, pessoas com boas intenções, com boas ações, pessoas gratas, né? Agradecer por aquilo que a gente tem. E quando a gente reclama, como é frequência, né? Vai aparecerem mais coisas pra gente reclamar e vai se firmando, e a gente reclama e entra nesse ciclo vicioso. Então tem que ir voltando para si, né? Agradecer aquilo que tem, se olhando, se curando, fazendo os tratamentos necessários, terapia, tratamento energético, o que for necessário, o que você sentir no seu coração, não aquilo que eu tô dizendo ou que qualquer outra pessoa diz, porque é aquilo que a gente sente no coração. A gente sabe, só que a gente tem uma certa insegurança com relação a essas coisas, né? A gente precisa de uma confirmação externa daquilo, mas no fundo a gente sabe, aquela vozinha bem baixinha que fala lá no coração aquilo que a gente precisa resolver com a gente, resolver com o externo, resolver com o outro. Então é isso, gente. Reflitam sobre isso, um passinho de cada vez, mudando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, o que é possível agora, um passo de cada vez, para que possamos criar um mundo melhor, né? Porque o mundo não é isso que a gente enxerga, é apenas falta de consciência das pessoas de que do amor, né? De que Deus é bom, Deus não pune, Deus não é julgador, Deus é puro amor e Ele quer que todos os seus filhos sejam felizes, abundantes e vivam uma vida feliz e alegre, porque Deus é pura alegria, puro amor, pura felicidade. Então, gente, reflitam. Espero que possa ajudar de alguma forma alguém. Deus abençoe, gente, cada um de vocês.